Depois da pandemia. Hoje resolvi escrever um pouquinho algumas coisas aqui, quero compartilhar com vocês. O que pode acontecer depois da pandemia? Claro que o que nós vamos falar aqui é hipótese, né? Mas algumas hipóteses que, se acontecessem, seria muito interessante. Por exemplo, imagino que as famílias vão voltar aos tempos antigos, quando não havia internet, TV ou celular, e a família se reunia e tinha aqueles momentos agradáveis, longo tempo. Parece que essa pandemia, parece não, fez com que a família se recolhesse, e eu posso imaginar quanto tempo de comunhão a família teve, né? E eu creio que todos aproveitaram muito bem esse tempo, né? Talvez as famílias, depois da pandemia, vai valorizar bastante o convívio familiar. As famílias vão descobrir que, poxa vida, é bom demais esse convívio familiar que a gente estava perdendo com tanta coisa no meio aí, celular, TV e jogos, sei lá, tanta coisa aí que atrapalharam um bocado. Então a pandemia, nesse sentido, eu acho que nos ajudou. Depois eu tenho mais uma observação aqui, quanto ao consumismo. Será que essa pandemia vai nos ensinar a poupar? Será que essa pandemia vai nos ensinar entrando numa loja 1,99 e começar a comprar tudo que a gente quer? E é interessante o 1,99 como ele engana, né? Chega lá, você fala, vou levar isso aqui, é 1,99 mesmo, vou levar mais isso. Quando chega no caixa, você fica um pouco assustado com o valor que você vai ter que pagar. E é interessante, você leva para casa essas coisas, normalmente são de baixa qualidade, às vezes você nem usa e às vezes você começa a usar e já não vale a pena porque não resiste ao uso. É complicado, talvez vai nos ensinar muito a respeito essa pandemia vai nos ensinar a respeito mais do consumismo e saber poupar, né? É uma coisa que nós brasileiros precisamos aprender a poupar para os momentos difíceis. Por exemplo, eu creio que muita gente se viu em situações difíceis, por quê? Porque não pouparam ou nunca passaram por uma situação com necessidade de poupar e se viu aí numa situação desesperadora. Eu vi, por exemplo, muita gente na televisão dizendo, olha, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Eu sei que algumas pessoas vivem momentos difíceis, não têm um bom emprego e tal, mas será que não faltou poupar para o momento mais difícil lá na frente? Talvez essa pandemia vai nos ensinar. E o lado espiritual, hein? A pandemia despertou em nós a importância de estar mais perto de Deus, a leitura da palavra e a oração. Nisso, acho que a pandemia nos ajudou muito. Por quê? Primeiro, tínhamos tempo. E segundo, estávamos envolvidos em situação até de desespero, né? E nessa situação é que nós nos aproximamos mais de Deus. A pandemia pode nos ensinar a contar histórias depois dela para os nossos filhos, de como Deus nos guardou nessa pandemia. Podemos ter boas histórias para os nossos filhos, da vivência na dependência de Deus e a ação de Deus nas nossas vidas. É muito importante. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e 10, Deus orienta os israelitas para que eles contem para os seus filhos os grandes feitos de Deus, a história. Então isso pode nos ajudar em muito. Quanto à igreja, a importância da comunhão. Eu fico tão triste com esse pessoal que defende os desigrejados. Eita falta de conhecimento da palavra. Meus irmãos, não existe coisa mais fantástica, maravilhosa que a igreja.
Nela nós vivemos em comunhão, em família, é a família de Deus. Hebreus 10, 25 fala, não é bom que deixamos de nos congregarmos. Por quê? Porque no convívio do congregar, um ajuda o outro, um exorta o outro, e é aquela comunhão entre irmãos que têm o mesmo Pai. Muito interessante. E vivemos uma história, essa da pandemia, que nós ainda não havíamos vivido. Eu tenho 76 anos, eu não lembro do Brasil viver uma história igual essa, em que todo mundo recolhido dentro de casa e alguns sem dinheiro, e alguns com dinheiro, alguns perdendo o emprego e vivendo uma situação que nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós não sabemos se vamos ser atingidos por essa pandemia, não sabemos quando vai terminar, uma situação de incerteza. Nunca vivi uma situação dessa e creio que muitos de nós brasileiros, mesmo aqueles mais avançados de idade que eu, parece-me que não viveu esse tempo. Aqui é para nós pensarmos um pouquinho, seria a pandemia um pós-guerra para nós? Às vezes a gente ouve histórias pessoas dizendo, olha, o Brasil precisava ter vivido uma guerra porque no pós-guerra ia valorizar tanta coisa, como, por exemplo, temos o exemplo do Japão. O Japão viveu uma guerra, praticamente acabaram com o Japão depois da Segunda Guerra, e esse país se reergueu de uma forma fantástica. Mas a guerra fez bem ao Japão, porque os valores mudaram totalmente e passou a ser um país de raça, de garra. Vamos levantar esse país e levantaram. Hoje é um país que na tecnologia está em primeiro lugar, um país que sofre tanto com terremotos e está ali vivendo tranquilamente. Bom, tranquilamente não posso dizer, mas eu fiz uma viagem ao Japão e achei muito interessante. No metrô, todos usando máscaras. Aí eu perguntei, é lei isso aqui? Ele falou, não é lei não. É que o cidadão japonês, assim que ele fica gripado, ele imediatamente coloca uma máscara exatamente para não passar o seu contágio para o seu próximo. Não é lei. Ele pensa, é cidadania, é respeito, é consideração pelo próximo. Agora, uma conscientização dessa é só a partir de um povo que passou por duras e duras provas. A minha oração é que essa pandemia produza pelo menos um novo comportamento do nosso povo. Não sejamos como o povo de Israel, que de 40 anos, Deus abençoando, livrando e cuidando, e mesmo assim murmurando. Alguém já me disse, pastor Mendes, eu acho que depois dessa pandemia, quando a igreja voltar a se reunir, nós vamos ter aí uma renovação espiritual. Tenho minhas dúvidas, pode ser, essa é minha oração. Mas, infelizmente, o nosso povo esquece muito rápido as coisas. Será que nós vamos lembrar de tudo que Deus fez durante essa pandemia, nos guardando, nos amparando, nos socorrendo? Será que nós vamos lembrar? Ou vai ser uma lembrança muito curta, que alguns dizem que o brasileiro tem sempre uma lembrança muito curta? Ok, algumas reflexões sobre a pandemia, mas o meu desejo é que aprendamos. Mas uma coisa é fundamental: se prepare para amanhã. Faça sua poupança, mesmo que você ganhe pouco, vai reservando um pouquinho ali. Eu creio que o consumismo vai ser um pouquinho mais atenuado na nossa sociedade. Nós vamos dar mais valores. Eu fico pensando, por exemplo, esses artistas que ganham milhões, será que depois da pandemia o nosso povo vai estar disposto a entrar, por exemplo, no estádio e pagar 200, 300 reais por um ingresso? Não sei não.
Os shows caríssimos, não sei não. Parece que o povo vai pensar um pouquinho mais. Deixa eu poupar, porque pode vir outra pandemia aí pela frente. Que Deus ensine coisas maravilhosas a todos nós através dessa pandemia e que teremos resultados, lições preciosas para o nosso